Com certeza você já ouviu o termo cancelamento, mas você sabe quais são as consequências para a construção da subjetividade dos indivíduos? Meu nome é Brenda Lipinharski, eu sou psicóloga especializada na fase da adolescência e hoje a gente vai falar sobre cultura do cancelamento. Em geral, o cancelamento é um movimento de usuários das redes sociais no sentido de excluir ou cancelar alguém que teve uma opinião que foi impopular. Muitas vezes, uma opinião que é carregada de preconceitos dos mais diversos tipos. Porém, a cultura do cancelamento, ela tem uma característica muito peculiar e que a torna muito desgastante para a construção da subjetividade dos indivíduos. Porque, em geral, o que se cancela não é a opinião ou a atitude da pessoa que a cometeu, e sim a pessoa como um todo, utilizando essa opinião, essa pequena parte da vida dessa pessoa, para julgá-la como um todo, como se ela se resumisse àquele momento. O que eu observo muito nas redes sociais, principalmente, é que essa cultura do cancelamento, na grande maioria das vezes, ela não tem a ver com gerar desenvolvimento no outro, ou seja, propiciar que esse outro consiga desenvolver consciência sobre determinado assunto e avance dentro do seu desenvolvimento. O objetivo, por exemplo, não é que uma pessoa racista deixe de ser racista, que uma pessoa homofóbica deixe de ser homofóbica. Me parece que na grande maioria das vezes, o objetivo primordial da cultura do cancelamento é humilhar e gerar exclusão. E existe uma questão bastante contraditória nisso tudo. Uma pessoa que é racista, por exemplo, ela só é racista por falta de consciência sobre as raças, por exemplo, e sobre toda a construção histórica que envolve raças. A forma como a gente trata pessoas racistas através do cancelamento inibe justamente as possibilidades de desenvolvimento dessa pessoa. Porque ao invés de promovermos discursos que possam gerar desenvolvimento sobre consciência de raça nessa pessoa racista, a gente exclui ela e impede que esses discursos cheguem a ela. Ou seja, nós estamos tratando essas pessoas que foram canceladas com a mesma coisa que gerou o cancelamento para início de conversa. Uma ressalva importante: criticar a cultura do cancelamento não é necessariamente defender aquelas pessoas que foram canceladas. Até porque, como eu falei, na grande maioria dos casos, as pessoas que são canceladas tiveram sim opiniões bastante preconceituosas. Mas o objetivo de criticar essa cultura é justamente fazer pensar que as opiniões contra essa pessoa poderiam ser feitas no sentido de gerar desenvolvimento e consciência nessa pessoa, e não apenas de excluir, de humilhar ela, jogando ela lá no cantinho, fingindo que ela não existe mais. A gente precisa sim discutir essas opiniões, mas discutir essas opiniões de modo que elas consigam gerar consciência e não humilhação. Porque, afinal de contas, a gente só consegue se desenvolver através da consciência. Não é através da humilhação e da punição que a gente vai conseguir isso. A cultura do cancelamento também tem uma característica bastante importante, que é a seguinte: em geral, as pessoas que são canceladas, elas são resumidas àquela opinião ou àquela ação que elas cometeram. E todo o resto da vida delas é simplesmente ignorado. Elas passam a ser resumidas e limitadas àquela opinião que elas tiveram. E isso acaba escancarando uma característica bastante grande da nossa sociedade atual, principalmente na nossa sociedade mediada pelas redes, que é a questão da desumanização. Esquecer de que a pessoa com quem a gente fala ou de quem a gente fala dentro das redes sociais é um ser humano e, portanto, apesar de poder sim ser suscetível a cometer erros, deve ter um tratamento digno de ser humano. E um terceiro ponto super importante dentro da cultura do cancelamento é que a gente trata como individual uma questão que é estrutural. Exatamente. Uma pessoa, ela não é racista pelo simples fato de que ela bolou as ideias racistas dentro da cabeça dela e acredita nisso como verdade. Não, ela desenvolveu essas concepções racistas porque ela está dentro de um contexto social que é racista e que ensina ela a também ser racista. Quando a gente julga uma pessoa por uma coisa que está estruturalmente na sociedade, a gente deixa de ver o real problema e deixa de intervir na realidade. A gente culpabiliza uma ou outra pessoa por uma coisa que, na verdade, é geral. E isso não faz com que a gente resolva o problema. Porque atacar um racista não faz com que outros racistas surjam. Porque o contexto que gerou aquele primeiro ainda vai existir. Então, a cultura do cancelamento, ela deve sim ser substituída. Substituídas por discussões que atinjam toda uma sociedade e discussões que realmente gerem e promovam desenvolvimento e não que promovam humilhação e exclusão.